Olá, gente, já estamos aqui, estamos conversando ao vivo. Bem-vindos a mais uma live do SFT com o presidente e a turma do presidente, né? Tivemos um baita de um SFT 11, um SFT 20, maior audiência da nossa história, lotado do começo até o fim. Muitas pessoas que trabalham no MMA me falam que nunca viram um evento brasileiro cheio como o nosso. Vocês sabem melhor do que eu, mas para mim foi uma coisa inacreditável. Vimos o Comando Laurito beijar a esposa dele, isso foi o highlight da noite. E você estava falando? Foi divertido, foi um momento épico, tá guardado. Um dia a gente vai mostrar para os nossos filhos. Exatamente. Aí, tá, alguém tá com muito barulho aí. Não sei quem é, mas alguém tá... Hello, everybody! Ixi, chegou o bigode. Olha, eu sou o único aqui sem barba, sem bigode. Tá feio a coisa. E aí, Berinho, Vamos ver se entra. A gente tá tentando pôr 5 pessoas aqui hoje. Vamos ver se dá certo. Porque eu tô num hotel, não tô na minha casa que tem o Fiberwire. Tô aqui no internet do hotel. Então vamos rezar que o hotel seja tão foda quanto a luta principal da noite. Tá entrando? Alô? Alguém tá com muito barulho aí. Bom, como você estava falando, enquanto a gente espera eles entrarem. Eu falava sobre a guerra que foi a disputa por cinturão do peso médio entre o Soldado e o Irving King Kong. Acordei hoje com flashes dessa luta porque pela guerra que foi e pela zebra, né? Pelo menos a gente aqui dava como certa a vitória do Soldado pelo bom momento que o Soldado vivia, né? Embalado de várias vitórias, sendo considerado, não que não seja mais, mas com aquela banca de ser, se não o melhor, estar entre os melhores da categoria no Brasil, e pelo fato do adversário pegar a luta faltando 20 horas para pesagem. Então, senti até que na pesagem o Irving deu um migué, se fez de moço. Na entrevista com a Mirelle Mosquera, ele falou: me botaram numa marca furada. Mas, enfim, chegou muito bem preparado, atleta baixo para a categoria, mas com braços muito compridos, então ele tinha uma boa envergadura, estava com gás em dia, sobrou na luta. Eu acho que talvez o maior inimigo do Soldado nesse confronto tenha sido o fato do Irving ser canhoto, né? O lutador ali com a base invertida, acho que até no momento que o Soldado poderia mudar a estratégia e ir para o jiu-jitsu, tentar derrubar, que ele é muito bom, né? É um bom finalizador. Eu acho que o fato do Irving ser canhoto, então ele estava com a perna direita na frente. Isso muda tudo a entrada. Se você não treina isso, não sei se o Belinda já está aqui com a gente, ele vai poder falar melhor do que eu. Se você não faz um camp para um canhoto, você pegar um canhoto é complicado. Mas para um lutão, para mim, uma das melhores que eu já vi. E o cara não quis acertar uma luta de 5 rounds. Ele falou: presidente, não aguento mais de 3. E o Magno falou para ele: você não pode fazer um main event de 5 e o main event de 3, não tem como. E ele foi até o 5º. Eu achei uma coisa incrível que ele aguentou, né? O Rodrigo Lima está aqui. Deixa ele introduzir a live da hoje, dá a sua introdução. Em inglês e japonês. Como é que é? Introduza a live da hoje com aquela voz sexy que você tem. Então vai ser para homenagear o Romulo Laurito. Presidente também, né? Senão, Romulo, senão eu sou demitido. Você está falando da live, Talk Live. Mas eu posso fazer. Na live de hoje, com ele, Roman Black Belt Laurito. Rio Presidente, mais gente fina do Brasil. David, alguns quilos a mais. President Hudson. O pessoal fica perdendo peso. Alguém tem que achar esse peso e guardar para depois. Então eu tô guardando. Sabe aquela história bíblica, 7 anos das vacas gordas, 7 anos das vacas magras? Eu tô comendo, eu tô aumentando as vacas gordas para quando chegar a 7 de vacas magras, ter carne para todo mundo. Preparei um negócio para mostrar hoje, ó. Olha só, o sangue. Isso é sangue ou é chocolate? Isso é sangue que voou na minha
notícia. Bom, Vou na nossa ficha também, viu, Rodrigo? Na nossa ficha também, nas anotações do Ivan Bruno. aquela lona, eu já vi ela suja de sangue antes, mas depois do main event tava limpa. Depois do main event, parece que a gente tava matando o boi lá pra poder mandar pro açougue. A hora que a gente subiu para fazer a foto com toda a equipe, eu olhei pro chão do cage e falei, meu Deus, que isso? Matando o boi foi cruel, hein? Agora, Inclusive, eu acho que o Soldado, ele também deu uma... Difícil falar assim, né? Eu tenho muito respeito pelo Soldado e sei que ele é um guerreiraço, mas eu senti que ele deu uma balada quando ele se cortou, né? Primeiro no supercílio, teve aquele corte logo no iniciozinho da luta. Ele quebrou o nariz? O nariz, exatamente. Eu ia falar disso agora. O doutor Alipe me falou que ele teve uma fratura de nariz. E toda hora o Sama, o treinador dele da Power Lotus, falava sopra o nariz, que era para ele, né, tirar o sangue de dentro do nariz que estava atrapalhando a respiração dele. Foi uma guerra, viu? O Soldado mostrou muito coração, valorizou demais a vitória do Irving. Eu fiquei até, vou te falar, que sentido dele ter sido nocauteado, porque faltava pouco para o final do último round. Ele chegou até ali, acho que merecia ter ficado até o final. E que tão perto, né? Tão perto de chegar na decisão. Sabe, nosso maior medo era que o Soldado não nocauteasse o King Kong em menos de 1 minuto do primeiro round. Porque o King Kong não teve tempo de preparar. E o King Kong, ele era do peso do Berinja, ele lutava de 6-1. E eu acho que ele luta de 7-7. E de repente ele tem que lutar em 8-4. 48 horas, não importa quem você é, você não se preparou. Esse é um cara, se você for lá no dicionário, o que é um atleta de MMA? King Kong. É um cara que treina 24 horas por dia, com luta, sem luta. E é janeiro, vamos lembrar isso, estamos em janeiro, temos Natal, Ano Novo. E o cara tava em forma para lutar em julho, agosto, diferente, mas estamos em janeiro. Não tinha me atentado para esse detalhe das festas de final de ano, é verdade, você tem toda a razão. Tá de parabéns, o Irving Machado King Kong representou. E uma coisa que eu achei impressionante, eu tô até com o resultado aqui das lutas, né? Tô aprendendo mais sobre o MMA, não tenho uma larga experiência aí do Romano, Black Belt, Laurito. Tem que elogiar, senão o Romano me bate lá na academia, eu tô tentando voltar, brincadeirinha. Mas o que eu achei interessante, pelo ponto que eu aprendi do MMA, é a envergadura do soldado maior. Então o Irving, o King Kong, ele tinha que entrar no raio de ação do soldado, tomar 1 ou 2 golpes conectados, e mesmo assim o King Kong só andou para frente, mesmo invadindo a maior envergadura. Eu gostaria de depois saber a envergadura do Irving, porque, Rodrigo, eu percebi um detalhe aí. Ele realmente era bem baixo postado, mas ele tinha os braços muito compridos. Braço muito comprido. Talvez esse apelido King Kong dele seja porque ele tem, né? Ele é baixinho, atarracado, braços longos. Então eu acho que, apesar dele ser baixo, a envergadura dele não era pouca, cara. E isso foi uma coisa que surpreendeu muito o Soldado. O Soldado não conseguia, ele achou que na trocação ele ia levar e não levou. E ele ficou meio sem recurso para derrubar, porque o cara era canhoto. Acho que esse lance de você pegar um canhoto em cima da hora é complicado. O Magno tá aí já com a gente na live, não sei se ele concorda comigo. Boa noite, galera. Cara, hoje que eu assisti a luta com calma, o Soldado ele é um cara do jiu-jitsu que não tem queda, né? Ele sai se embolando ali e acaba levando pro chão. Eu acho que o Soldado se sentiu frustrado no primeiro round, com o nariz quebrado, que ele quebrou no primeiro round, com o pé machucado. E falou, cara, não tem como derrubar ele, até porque ele é mais baixo, né? E o Irving, cara, é igual o David tá falando, né? Ele subiu de categoria, né, meu? 1,95 de envergadura, ele acabou de escrever aqui. Quanto? 1,95. 1,95. Agora a gente tinha que saber do Soldado, para comparar. Soldados. Não deve passar disso. Em questão de envergadura, o Irving tem um baita privilégio aí, embora seja mais baixo que o Soldado, mas ele tinha uma envergadura, inclusive, alguns anos atrás, já até falei sobre isso,
alguns anos atrás eu iria enfrentá-lo e na época eu estava treinando contra ele e muito preocupado em quebrar essa envergadura porque ele é muito longo. Ele não é tão mais alto que eu, por exemplo, é cerca de 10 centímetros, mas ele é muito longo. Gente, essa voz de Deus que vocês estão escutando é o Berinja. É. Ah, o Renan Soldado, 1,98. Ele é menor do que eu, tem 1,72. Não, ele acabou de escrever envergadura 1,98, Soldado. É, que eu falei, na hora que eu vi ele, eu falei, Jesus, cara, que esse cara aguente 2 rounds, porque ele pegou a luta de última hora, é menor, lutou na casa do cara, e, o cara chocou o Brasil, né, cara? O Brasil e os Estados Unidos, que a gente teve uma boa audiência no YouTube americano também. Tinha comparado com... Agora, sabe que eu tenho formiga na calça, eu nunca paro na cadeira para assistir a luta. O quê? Formigas na minha calça, eu nunca paro para assistir. Merda. Mas se eu lembro correto, me fala que você assistiu a luta hoje. Quando o Soldado quebrou o nariz e ele foi consertar, o Irving foi bater nele e ele parou e deixou ele consertar o nariz. Eu tô enganado ou não? Parece que ele sentiu o nariz, ele foi se foi e o Irving ia bater nele, deu um segundo e deixou o Soldado com o nariz dele. Eu preciso checar a fita, mas se eu me lembro correto. Teria que... Olha, o Rodrigo Lima e o Roman já falaram aí sobre essa luta. Eu vou falar o que eu penso, cara, em relação a tudo que aconteceu, né? A trocar o oponente em cima da hora e tal. Realmente, é óbvio que o Soldado estava no camp há, sei lá, 1 mês ou 2 meses para fazer essa luta. Óbvio que ele estava no camp, estava bem preparado, estava no gás. E eu comentei nas minhas redes sociais lá, eu comentei que o fato do Balbi não ter ido para a luta também prejudicou o Soldado, e eu mantenho a minha opinião, porque na verdade é o seguinte, o Roman até citou aí o fator altura, o fator destro, canhoto, tudo isso muda numa luta. E quem treina todo dia, está focado numa luta, grande, de repente, do nada, você recebe uma ligação. Eu não sei se houve, mas muito provavelmente o Magno ou o David deve ter ligado para ele falando que o Balbi não vinha e que talvez nem aconteceria a luta, deve ter que correr atrás de outro cara, enfim. Isso tudo mexe na cabeça do cara, entendeu? Então não é... Opa, a câmera está desligada? Vou ligar aqui. Já estamos ouvindo a sua bela... Agora sim, chegou o bigode. A câmera estava desligada. Então, que homem, meus amigos, que homem. Agora a tela do celular fica mais bonita. O bigodinho está alinhado. Bom, então, na verdade tudo muda. O psicológico do cara, e querendo ou não, galera, é a minha opinião. Aí eu acho que a opinião cada um tem a sua e a gente respeita. O Irving King Kong, parabéns demais para ele. Comentei lá, eu fiz um post, comentei que já conhecia ele há muito tempo e agora virei fã dele, porque realmente ele mostrou que ele é gladiador mesmo, ele é guerreiro, pegou luta em cima da hora para encarar o Soldado, não é qualquer um que pegaria, ele pegou, mas uma coisa tem que ser dita, uma coisa é verdade, ele era o franco tirador, quem tinha a perder ali era o Soldado, na minha opinião. O Soldado entrou naquela responsabilidade de o Soldado tem que matar logo o cara, porque o cara pegou a luta agora, faltando um dia, não estava treinado, ele está focado, está treinado, enfim. E o King Kong entrou como franco atirador, chegou lá, fez o trabalho dele, estava bem treinado. E o Soldado mostrou algumas falhas. Por exemplo, no wrestling ele mostrou que ele precisa melhorar esse quesito, porque se ele tivesse esse recurso a mais ali, na hora que ele sentiu a mão, sentiu o nariz quebrando ali, ele poderia ter conseguido derrubar e ficar por cima trabalhando o ótimo jiu-jitsu que ele tem. Então faltou esse recurso, mas... Desculpa, eu queria só fazer um parênteses, mas você não acha, eu concordo com tudo que você está falando, assina embaixo, mas você não acha que essa falta de wrestling do Soldado se passou muito também... Você treina wrestling, aliás, é uma modalidade que eu sei que você adora, treina, foca. Não é difícil você derrubar um canhoto se você não treinar? Um canhoto e um cara menor. Oi? Não entendi. Um canhoto e um cara de menor gravidade. Canhoto e um cara de menor gravidade, né? Uma coisa é você pegar um cara da verdade. Um cara menor, seu centro de gravidade tem que abaixar mais, a força tem que ser maior. Tudo isso dificulta, né?
eu acho que força é pior com um cara maior. Você tem que ter mais força para tirar do chão o cara maior. Porque ele abre mais a base, tem que ter mais força. Agora, o fato do cara ser menor é mais difícil de você entrar. Você demora mais tempo para chegar na perna dele. Ele é menor que você e você corre um risco muito grande de tomar um upper e tal, uma joelhada. Agora, o fato canhoto muda completamente o jogo. Porque não dá para você entrar do mesmo jeito que você entrar no destro, porque você vai entrar sempre de encontro com o joelho mais difícil, mais duro dele. Um ótimo exemplo disso é a luta do Chris Weidman versus o Romero. O Chris Weidman, um wrestler de alto nível, entrou de double leg no Romero, mas ele entrou como que se entra no destro. E o Romero, com o joelhão de trás, deu no meio da cara dele. Então, agora faltou o recurso pro soldado, no momento estava no clinch, né? Porque tudo isso que a gente está falando, distância, altura, envergadura, destro ou canhoto, tudo isso conta quando a luta está na distância. Quando você chegou, clinchou, levou para grade, aí é a habilidade que você tem de derrubar ou não, porque daí o jogo impacta ali. Aí você tira esse negócio de essa diferença de envergadura e altura, e canhoto ou não, você tira essa diferença ali na grade, já tá colado, já tá grudado. Então faltou esse recurso ali para ele. Eu acho que com certeza ele é um cara muito inteligente, a equipe dele lá, Paul Lotus, eles são inteligentes e com certeza ele vai melhorar esse quesito aí, porque faltou realmente para ele. Então, o soldado ele reagiu muito bem à derrota, a gente conversou bastante pós-luta lá no dia do evento lá, até a ambulância chegar e socorrer ele. Hoje a gente conversou bastante, ele já quer voltar, ele já tem data para voltar, ele já está calculando o tempo que ele vai ficar afastado, recuperando das lesões. Ô Magno, o que ele lesionou na luta? Ele luxou o pé, quebrou o polegar e esfarelou a cartilagem do nariz. Ele vai ter que operar e remover do fragmento. Meu Deus. Olha, o cara aguentou isso desde o primeiro round, né? Uma guerra, cara. Uma guerra sangrenta. Olha, o soldado que ele saiu muito orgulhoso da luta, ele não tira o mérito do Irving de ter aceitado de última hora, de veio e ter lutado. Vou até divulgar já, amanhã a gente vai ter a primeira live dos dois. Juntos? Os dois amanhã vão ter uma live juntos. Amanhã à noite, Soldado e King Kong juntos aqui. O soldado ele tá tranquilo, ele quer voltar, ele já tá pensando em revanche. É algo que eu falei que eu vou conversar com ele depois sobre isso. Minha opinião, acho que a categoria tem que rodar. Eu acredito que o soldado tem condições sim de bater com o Irving de frente, tanto no meio médio quanto no médio. Mas ontem e hoje ele se mostrou muito tranquilo e muito orgulhoso da luta que ele fez. Mesmo com todas essas falhas, foi uma lutona, foi uma luta muito técnica. O David é testemunha, a gente recebeu 1000 elogios, tanto no Instagram. Hoje eu passei 2 horas no Facebook respondendo as mensagens. Foi até engraçado que eu recebi uma crítica muito forte no meu Instagram. Que tá muito lotado. Eu falei, cara, de tantos elogios, uma crítica normal, não faz parte. Mas o soldado ele tá muito tranquilo, muito coerente. Ele coloca boa parte da derrota no nariz fraturado dele, mas reconhece que foi mérito do Irving. Claramente, quando ele fratura o nariz, quando o nariz começa a sangrar, foi um divisor de águas na luta. Isso aí para mim ficou claro durante a transmissão. Pô, terminado o round, o soldado se jogava no cage, não esperava nem o banquinho chegar, e o Irving estava inteiraça. Agora, eu tenho uma visão, cara, que uma revanche entre os dois teria um apelo absurdo. Verdade. É uma luta que eu gostaria de ver. Eu acho que sim, porque se enfrentando de novo. o Irving vai vir preparado, dessa vez vai ser 2 dias, o soldado vai treinar a lutar contra o canhoto. Já lutou com ele, então ele sabe o que esperar. Eu acho que vai ser uma baita de uma revanche, talvez, para o SFT número 2 dos Estados Unidos. Quem sabe? Merece, porque foi até o 5º round. Infelizmente, digo infelizmente porque, como eu já disse, ele merecia ir até o final, acabou sendo nocauteado. Mas eu acho que, além do apelo da guerra que foi, acho que tem uma meritocracia do soldado pelo coração que ele mostrou. É incrível que ele durou até o 5º e chegou tão perto, como você disse, né? Na categoria. Ele é o cara que mais tem vitória na categoria. Sim. Porém, é uma categoria. Só uma revanche imediata até, se fosse o caso.
Eu concordo com Eu isso. concordo com o Berinja. A questão é que o soldado agora vai levar um tempo para se recuperar, a gente tem um contrato para cumprir, e é uma categoria que está ficando perigosa, né? Há uma negociação já com 8 duros, como o Pellegrino veio falar comigo hoje, e a gente tem o Camelo, que chocou o mundo também, do jeito que venceu o Siri. Já temos uma luta programada para o Rio, que é Camelo versus Pedra. Então, vamos ver como que a categoria vai rodar, quanto E tempo... tem o agora soldado vai levar o Clarinho que quer voltar e lutar, né? Contra o King Kong. Tá pedindo essa luta. Não, ele foi o cara mais pedido. A gente não consegue, eu, Roman, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o soldado aí, e nós estamos falando assim o que a gente quer ver, né? O que eu acho que a galera quer ver, aí tem a questão aí de questão médica, dedo, machucado, não dá para saber quanto que ele volta. Mas, por exemplo, eu estou dizendo assim, numa hipótese, o soldado está 100%, está zero, ele fala, ó, tô pronto para lutar. Acho que seria muito válido dar uma revanche imediata, porque é o que eu falei, cara, para mim, eu sei exatamente o que o soldado está sentindo, já passei exatamente essa fase que ele está passando na carreira, passei exatamente isso. Você ser o cara a ser batido, tá vindo de uma sequência na época eu tava uma sequência de 12 vitórias, aí você acha que vai ganhar de todo mundo, aí acaba perdendo quando você tá com o pé num evento internacional. Acontece. Só que ele é um guerreirão, ele é um cara que tem a cabeça boa. A SFT é um evento internacional, não esquece. Oi? A SFT é um evento internacional, tá indo pros Estados Unidos. Sim, não, eu sei disso, mas você sabe o que eu quero dizer, né? Sim. O cara fica com a cabeça sempre de aumentar o próximo nível. Que seja na própria organização que ele esteja, mas melhorando o contrato, e sempre assim. Isso que eu quero dizer. Olha, o meu termômetro é o seguinte, eram quase 3 horas da manhã, a gente estava ali na transmissão desde 8 horas da noite, e o Berinja, e o Ivan e eu, estávamos numa adrenalina, berrando, parecia a primeira luta. Aquela luta ali, ela deu uma mexida com a gente. O público, que ficou até o final, coisa rara, eram 3 horas da manhã, e o ginásio lotado, gritando. Eu também tenho uma visão parecida com a do Berinja. Se o soldado tiver condições, merecia e tem um baita pelo uma revanche imediata. Olha, porque se você demora para fazer essa revanche, de repente o Irving, ele perde o cinturão. Então você pode até fazer a revanche, mas já não vale cinturão. Ó, deixa eu falar, eu sempre analiso o minuto por minuto da Ibope e da TV. Sempre, a primeira hora, a Ibope é mais alta que a segunda. Depois da meia-noite, 45 da manhã, sempre dá uma queda, porque é horário que todo mundo, não só nós, a Globo, a Record TV, todo mundo cai. Nós seguramos nossa Ibope, da meia-noite a 3 da manhã, a gente tava lá no 2, 2.1, 2.2, 2.2, 1.9. Nunca tivemos 2 a 1 da manhã, nunca. A Globo, que geralmente tem 12, cai para 8, 7, 2 da manhã. A Ban, a Record, todo mundo cai tremendo, 50%. A gente segurou nossa Ibope e ficamos em segundo lugar por quase 2 horas. Nunca aconteceu isso na história da SFT. Até o final, até 3h15 da noite. Esse primeiro evento... Romano, estamos muito errados aí do que nós estamos falando, né? Não, esse evento aí, esse primeiro evento agora de 2020 foi um evento mágico, porque casa cheia, lutas sensacionais, e pô, a última luta, o sarrafo já estava lá em cima, porque tivemos excelentes lutas, tiramos onda, pô, Charles do Bronx lutando jiu-jitsu, mano, tiramos onda. Aí chegou na última luta, essa guerra de 5 rounds, mas, cara, eu acho que é a maior zebra que eu já comentei no SFT. Nunca um underdog fez o que fez ontem o Irving com o soldado. Não teve ainda. É difícil até de achar no Brasil todo, se for procurar aí. Nessas condições é difícil de achar. Agora, gente... Porque foi... Duas coisas. Primeiro, o Magno tá fudido, porque agora ele tem que montar um card de fevereiro tão bom como janeiro. E segundo... Magno, deixa eu falar uma coisa pro Magno também, porque eu tô aqui falando de revanche imediata, mas eu tô aqui falando de Alegre como fã, praticamente. Quem é o matchmaker e sabe o perrengue que é montar o card é ele. Então, contigo, viu, Magno? É isso mesmo.
eu posso falar que o Irving não... Todo mundo pode acreditar que o Irving caiu no meu colo, mas o David acompanhou. Foi uma pesquisa muito longa, foi uma conversa que iniciou às 14 horas da tarde, a gente foi encerrar quase 17 horas, 19 horas da noite. Eu não sabia como ligar para o Sama e dar a notícia. A notícia foi por etapa. E, cara, das opções que apareceram, o Irving foi a melhor opção, entendeu? E aí aquele cara que se comprometeu com o Pedro, depois do choque que a gente levou com o Balbi, a gente tá falando de um cenário que ainda não é profissional. Tinha aquele, sabe, tipo, putz, será que vai rolar? Será que vai rolar? Eu acordei cedo, eu falei pra ele, aí, já saiu da sauna, já tá no aeroporto, vai me avisando. E aquilo que eu falei, a gente tem um contrato para rodar, a gente tem pessoas que estão vindo aí na fila, o soldado merece sim, porque o soldado hoje, não é minha opinião, isso eu estou falando de mídia, é o maior nome no peso médio no Brasil, não tem outro. Se o UFC chegasse hoje e tivesse que escolher alguém, esse cara por mérito tinha que ser soldado, não que eu queira que ele vá, que a gente quer que ele fique, claro. Quer dar condições do atleta viver aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E o legal é que, assim, eu fiz a entrevista com o soldado a semana passada, já volto a falar do próximo card, da próxima disputa. Eu desliguei a entrevista e fiquei conversando quase 10 minutos com o soldado, porque, querendo ou não, moramos em São Paulo, não tem como ter esse vínculo pessoal. E o soldado, cara, ele é um atleta diferente, porque, assim, ele não luta. A maioria, é fato, a maioria luta por vaidade, o soldado não. Ele luta pela família dele. No ano passado ele falou pra mim, ele falou, Magnão, se não der certo, eu não sei o que fazer, cara, porque eu não tenho uma profissão, eu sou lutador, eu tô ficando velho, tem que dar certo. Então ele tem um plano B, tipo, se ele não for pra fora, se ele ficar no Brasil, ele tem um plano B. Ele é um homem muito forte, não só em São Paulo, quanto em Recife, entendeu? Olha, gente, já temos meia hora nessa luta. Temos 14 lutas para conversar. Já está começando a se repetir. O soldado, eu te amo. King Kong, eu te amo. Mas vamos falar das outras. Porque, de frente com a Band, não vamos ter uma Ibope até 2 da manhã aqui. Rapidamente, que a minha participação não estava programada e eu vou ter que me despedir de vocês. Deixo vocês aí à vontade para debater o card. Mas eu queria me despedir com um último dado, só para a gente ter noção do tamanho da façanha que o Irving conseguiu na luta contra o soldado. Acabei de olhar aqui no Sherdog, a última luta dele no Sherdog é de dezembro de 2018. Ele estava 1 ano sem lutar. Muito louco. E o soldado não é qualquer um. O soldado é o melhor do peso do Brasil hoje. Então, realmente, foi uma zebra, como você disse. É isso. Amigo, sempre uma honra. Beijo no coração de vocês. E já estou ansioso aí pela próxima edição. Tamo junto, Roman, Black Belt. Grande abraço, valeu, Belícia. Valeu, Presida. Valeu, Rodrigão. Valeu, Magno. Partes de seriado agora, né, Romão Laurito? E parabéns a todos aí pelo evento de sábado, que foi épico. Melhores virão. Os. Com certeza. Rodrigo, canta as lutas aí, a gente comenta. Mexicano. Primeira luta da noite foi semiprofissional, Wagner Carvalho. Eu só tenho o resultado dos vencedores aqui. O Wagner Carvalho ganhou. Wagner Carvalho contra Rodrigues, Victor Rodrigues. Foi Wagner Carvalho e Victor Rodrigues. Isso. Então vai, chama a luta. Fazer uma pergunta. O nome dele é Wagner com N tradicional ou Wagner? É com G de gato, é Wagner. É Wagner. O final é D de dado, é isso? Isso, G de gato e D de Eu lembro que estava escrito isso na ficha e eu me confundia na hora de falar, porque eu não tinha certeza. Vou falar rapidinho dele aqui, 1 minuto. Menino lá da Carvalho Brothers, né? Então, a gente sempre espera eles resolverem no chão, no jiu-jitsu. É uma escola, é uma família de lutadores. Conheço todos eles, já treinei com todos eles. Já treinei várias vezes com eles, na Chutebox, lá na Babuíno. O Vitinho ia muito lá treinar um tempo atrás, ia lá treinar com a gente. O Vitinho é o mais, não sei se é o mais novo, mas é o menor. E são casca grossa no jiu-jitsu, todos eles.
Esse é o mais novo, né? Eu acho que ele é o cara que estudou primeiro, né? Na verdade, o Vitor é gêmeo com o Kaká, né? Tem um que eu não vou lembrar o nome agora, que é mais velho, que também começou a treinar, já lutou aqui no Fight Club. Aí tem o Arthur, tem o Wagner e tem o Gêmeos. Mas quem focou mesmo na luta foi o Gêmeos e o Arthur, né? E a família tá fora. Isso aí. Aí esse Wagner, ele parece que ele foi o cara que estudou, né? Primeiro estudou, fez a faculdade, para depois arte marcial. Exato. E agora eu tô com todas as informações na tela, hein? Eu lembro que agora o Matias Mosquitinho. A luta dele ele perdeu e aí agora veio para retomada e foi muito inteligente, porque na primeira luta ele trocou muita porrada e acabou perdendo. Nessa ele foi com a estratégia, vou botar para baixo e pegar. Então botou para baixo, não conseguiu pegar, mas ficou trabalhando ali o tempo inteiro por cima. Ótima luta, ótima vitória para a carreira. E o resultado dele foi decisão unânime, 30-27, 30-27, 30-26. Boa. Isso aí, venceu todos os rounds. Próxima agora eu tô com luta. os dados aqui, Magno, pode perguntar o que quiser. Próxima luta, Matias Mosquitinho contra Jonathan Caveirinha. Mosquitinho que vai agora graduar pro profissional, né? Eu vou ter que dançar com ele no preliminar agora, não só no semi-pro. O Mosquitinho ficou simpático na câmera, né? Uma das críticas que veio hoje é que era um nível de diferença técnica muito grande do Mosquitinho pro adversário dele. Bem, o Mosquitinho fez sua 13ª luta. Ele perdeu só na sua derrota. Uma categoria que não tem atletas, né? E para um cara semi-pro, não tem mais o que fazer um semi-pro, não tem mais adversário. Todo mundo que trouxer na categoria pro Mosquitinho agora, a menos que seja um talento, ele vai sobrar, né? Quantos anos que ele tem? 18 anos. Uau, já tá com 18 lutas no mundo amador, com 18 anos? 12 lutas no amador com 18 anos. Ele estreou no Fight Club quando ele tinha 15 anos. Caraca. Esse cara tem que entrar no profissional. E subir peso, né? Porque tá muito magro. O amador, ele é uma cidade... Pode falar, Berinja. Ele é de Arapiraca, não é? Maceió? Exato. Pode ter certeza que ele é de Arapiraca. Então, é uma cidade que eu tenho muito carinho também, porque já lutei lá e fui muito bem recebido pela galera. Recebi camisa do Asa de Arapiraca, lá, que é o maior time que tem na região. Recebi uma camisa do próprio clube. O goleiro do time autografou para mim. Uma das cidades que eu viajei que eu mais gostei. Tenho o maior respeito pela cidade, o maior carinho por eles lá. E esse menino aí é um showman, né? Ele, no dia da pesagem, ele tirou uma onda comigo, fez uma brincadeira, falou pra eu falar que ele era bonitão na entrada dele, pediu pra eu elogiar ele pra caramba. Na hora da entrevista lá, antes de a gente entrar no ar, na hora que eu chamei ele, falou, vou falar um minutinho com você, coisa rápida, que nós estamos sem tempo. Ele queria me abraçar, ele falou umas besteiras lá que eu nem vou falar aqui agora, mas assim, ele é um showman. Mandou beijo pra gente na hora que ele tava, se eu não me engano, nas costas do oponente dele. Mandou beijo pro Romão, mandou beijo pra mim, mandou beijo pra câmera, piscou o olhinho, pô, moleque. E assim, eu não achei, por incrível que pareça, eu gosto de lutar sério, mas eu não achei falta de respeito em momento nenhum, porque ele tava lutando pra cima, ele não foi aquele cara que se preocupou só em dar show e esqueceu de lutar. Ele foi pelo contrário, ele lutou duro, ele foi pra dentro, meteu uma porrada no cara, pôs pra baixo, e no momento que ele teve uma oportunidade ali de fazer o marketing pessoal dele, né, ele mandou beijinho, piscou o olho e tal, mas foi lá e mandou bem, fez bonito, e se eu não me engano ele finalizou a luta, né? Não, foi decisão. Mas sabe, como você falou, decisão, verdade. É muito importante fazer aquele show. Todo respeito ao oponente. Hoje o McGregor, ele é um showman. Não sei se é o melhor lutador do mundo, mas as pessoas querem ver o show, mas tem que ser um bom lutador. Mas você também, se você é um lutador chato, muito chato, você não vai ter fãs. E infelizmente, no final dos dias, estamos vendendo ingresso e hip-hop. Sem hip-hop, sem ingresso, não tem MMA. Então a gente precisamos de pessoas como ele, precisamos de pessoas como o Baby Shark. O Baby Shark é importantíssimo para o esporte. Eu espero que ele seja um grande lutador, porque se o Baby Shark for um grande lutador, ele vai ser um dos grandes
Porque eles queriam um cara que a pessoa vai querer assistir. E ele vai trazer aquele público jovem que eu faço, o que eu faço no Octógono, é para atrair o público jovem. Pessoas como o Mosquitinho, Baby Shark, vai trazer esse público jovem, que quando estiver nos anos 20, 25, 30, vão ser os políticos, vão ser os empresários que vão patrocinar e vão investir no SFT. Então nós precisamos disso daí. Não é só... Tem que ser um lutador bom, sim. Mas você tem que ter uma coisa. A máscara que o Gasolino e o Sapo fizeram, aquela máscara isso é o máximo. Isso atrai as pessoas. Exatamente. Isso aí chama atenção, atrai o público. E é o que é o que você falou quase agora, né, David? O SFT já é um evento internacional, vai dar mais um passo nesse lado empresarial, nesse lado internacional que é, fazendo a próxima edição em Miami. Isso aí é visto pelo mundo inteiro, né? E você luta no UFC, você sabe, se a gente não tiver gente como o Mosquitinho, como o Baby Shark, o SFT pode ter as melhores lutas na história do MMA, nunca vai chegar lá. Porque não é só isso que o pessoal quer assistir. O pessoal quer ver os McGregors da vida, eles querem ver os cowboys da vida fazendo essas loucuras. Vamos lá, Rodrigo. A próxima luta foi ainda no semiprofissional, Antônio Otacílio e Alexandre Fernandes. Eu queria comentar um negócio interessante que eu estou aprendendo cada vez mais, né, sobre o MMA, a parte técnica. Depois da pesagem, eu fui pegar o carro do estacionamento e sentou um rapaz do meu lado e na hora eu não reconheci, porque você não vê todo mundo, né, era o Alexandre Fernandes. Aí comecei a conversar com ele e tal, aí você faz um pouco de amizade com o atleta. Pelo menos eu, quando eu vou ver a luta, fico meio nervoso. Aí, no estacionamento, ele falou, cara, posso gravar uma chamada com você? Eu falei, claro. Uma galera no estacionamento, eu falei, com ele, Alexandre. Aí você vai assistir a luta do cara, você fica meio tenso, né? Quando você pega uma certa amizade. Mas é claro que na hora de apresentar eu não mostro isso, é só quando eu tento para assistir. E o resultado da luta dele foi por decisão unânime a favor do Antônio Otacílio. Cara, eu não lembro se foi essa luta. Teve uma luta, eu não lembro agora, porque eu esqueci as minhas anotações lá na bancada. Eu sempre trago para casa para depois, porque eu sempre coloco alguma observação que teve ali, que eu queria falar para falar aqui depois no Mesa Redonda. E eu acabei esquecendo minhas anotações lá. Eu não sei se foi essa, que teve uma das lutas do card preliminar que eu não concordei, nem eu nem o Romano não concordamos com o resultado. Eu não lembro se foi essa, cara. A gente já chega nessa luta de extreme. Na próxima, na quarta luta, foi a única decisão dividida da noite. Essa luta, então deve ter sido. Luta aí foi de dois atletas experientes já no semiprofissional, né? Tanto. Qual é o nome dos meninos aí? O Otacílio. O nome da luta é o Natan Santos e o Jonas Carvalho. A gente tá comentando do semipro. Tá do Otacílio, que tá falando. Do Otacílio e o Alexandre. O Alexandre fez a sua 8ª luta aí no semiprofissional, mas é um boxeador amador de extrema experiência. Estava na Holanda uns tempo atrás, competindo lá no Internacional Amador. E eu até acho que vi ele tentando boxear, mas, cara, é interessante do MMA, né? Você pega um menino como o Tassi, que é do Muay Thai, não se impressiona com boxe, né? O cara anda pra frente, é pancada. E eu achei interessante por causa disso a vitória dele, né? O Otacílio é um rapaz menos experiente dentro de academia, de competição, do que o Alexandre. Mas, acabou sobressaindo na trocação. Sim. Ele saiu bem machucado, o Alexandre. Sim. Eu até comentei com o Eduardo que eu, como árbitro, numa luta semi-pro, teria parado essa luta aí no... Verdade. Tá. Eu lembro dessa luta agora, por esse comentário que o Magno fez. Eu me lembro que eu até comentei isso do lado dele, já até Você falou pra mim, você viu pra mim, você falou, tem que parar essa luta já. Eu achei que a luta já tava... Se fosse uma luta profissional, não, acho que tava de acordo. Mas eu acho que o árbitro tem que identificar, sabendo na hora o que é um semi-pro e o que é um profissional, né? O profissional, ele tá preparado e tá recebendo por aquilo para fazer uma luta um pouco mais dura. Já o semi-pro não, né? A galera tá chegando, de repente uma luta onde o cara apanha demais, ele pode até desistir da carreira, isso acontece. Então, acho que ele passou um pouquinho. Também não tô metendo o pau no árbitro, não, porque o trabalho dele ali na ponta.
mas eu acho que poderia ter parado um pouquinho antes ali, para não sofrer tanto, entendeu? O menino não sofrer, não sofrer tanto quanto ele sofreu ali, mas também estava dentro do normal. O esperado, né? É. Bem, essa luta do Natan aí com... Natan e... Jonas Carvalho. Santos e Jonas Carvalho. Então, o Jonas ele sobressaiu durante 2 rounds, né? Ele ganhou ali 2 bons rounds, ganhando ali por 10-9. E no terceiro round, o Natan conseguiu um knock, né? Que abre a vantagem, de vez de vencer de 10-9, vence 10-8. E aí na soma das papeletas acaba um empate. O kickbox ele tem uma pontuação diferente do MMA, né? Que é round a round. O kickbox é uma somatória dos 3 rounds. E num caso de empate, no kickbox, raramente dá um empate. Quem ganhou o último round sai o vencedor. Foi essa luta. Interessante. É diferente, então. O pessoal não sabe essas regras. A gente devia botar isso na tela quando a gente fala as regras do octógono. O resultado oficial foi decisão dividida: 29-28 Natan, 28-29 Jonas e 29-28 Natan. Então, na verdade, nenhum juiz, eu lembro dessa luta, na verdade, eu até comentei isso sobre que pra mim seria o máximo empate, que eu até falei, qual foi o rapaz que ganhou o nome dele? O Natan. Natan. Jonas Santos. Não, o Natan Fiorentino venceu. O Natan foi declarado vencedor, só que eu achei que ele poderia ganhar no máximo um empate pelo knockdown que ele deu em um dos rounds. Eu até brinquei, falei, vai ser no máximo um empate, ainda brinquei assim, vai ser no máximo um empate a favor do Natan, porque pra mim ele perdeu a luta e por esse knockdown aí talvez ele consiga um empate, mas aí tem essa questão do último round. Eu lembro que eu comentei isso, mas na verdade mesmo, se você olhar a pontuação aí, os juízes não deram um empate para decidir quem venceu pelo último. Eles atuaram a vitória. Sim. No caso, como eu falei, não é round a round, né? É uma somatória dos pontos e o juiz lateral, no final, ele é obrigado a dar a pontuação final para o cara que ganhou o terceiro round, se for um caso de empate. Pode ser, então, que foi talvez esse critério aí que eles deram a vitória pro Natan, porque eu achei que ele perdeu. Assim, se a gente for, é o que você falou, né? Óbvio, eu não sou árbitro, então eu raramente, eu já lutei kickboxing, eu nunca lutei, já lutei K1 e Muay Thai, mas não sou muito sei mais a coisa do MMA, eu com a cabeça sempre condicionada a pensar no round a round ali. Então, o povo escrevendo no Facebook estão concordando com o Berinja. O Brasil falou, concordando com o Berinja. No contrato dos atletas do Extreme, está lá que eles estão cientes que eles estão lutando sobre a regra da Confederação Brasileira de Kickbox. E a Refit Team, ela incorporou no time dela 2 árbitros, já tinha o Eduardo, né? Eles trouxeram mais 2 árbitros formados pela CBKB, para a gente ter essa arbitragem do kickbox, né? E não árbitros viciados ali no MMA. Porque foi o que eu disse, né? Eu quase não manjo nada das regras do kickboxing. Então, assim, das regras de pontuação, esses detalhes. Então, realmente, eu estava condicionado ali no que eu tô acostumado, que é o MMA. Mas aí eu não posso entrar nesse mérito, né? Então, aí cabe aos árbitros mesmo escolher, não vou... O Isaías Simões está falando que devia ter sido 9-9 o terceiro round. 10-9, 10-9, 9-9. Foi né? Ou é 10-9 ou 10-10. Ele colocou 9-9. 9 não tem como ter 2 perdedores por isso. Na verdade, Magno, na verdade, em termos de show business, eu particularmente gosto muito da decisão dividida, porque a hora que está fazendo suspense, né? E os juízes pontuaram. Aí eu vou lá, você dá uma pausa, e aí você fala, o pessoal fica doido. 29-28, Natan. 28-29, Jonas.
e 29, 28, declarando. Você olha ao redor, as pessoas estão assim já. Ana Tank tá falando que ele perdeu 2 rounds e meio. Como é que é? A Ana Tank escreveu, na verdade ele perdeu 2 rounds e meio. Ah, Bem, vamos então. Por isso que é decisão dividida, né? Decisão dividida sempre vai ter opiniões diferentes. Por isso que é dividida. olha, vou brincar rapidinho. Quem patrocinadores estiverem assistindo, a gente quiser patrocinar o SFT, a gente, vamos inventar um nome aqui, vamos porque o Magno, só para brincar com ele. A gente está fazendo os comentários, eu falo, vamos para a próxima luta, oferecimento, restaurante do Magno. Aí agora a gente comenta a próxima luta, que é a luta número 5. Estúdio 23, nosso patrocinador. Estúdio 23, nosso patrocinador de Miami. Então, na live a gente fala o patrocinador. A próxima luta, agora de MMA profissional, Lucas Souza e Gabriel Souza. Patrocinado por Estúdio 23, Miami. Tô te falando, temos um patrocinador. Fala. Ah, o 23. Estúdio... nosso patrocinador, Estúdio 23, Estúdio 23, Estúdio 23 Miami, uma das maiores casas de entretenimento de Miami, é patrocinador oficial do SFT aqui em São Paulo. No Brasil, né? Não é entretenimento masculino, não, né? Não, é uma balada de hip hop em Miami Beach. Não é no Brasil, não é São Paulo. É uma balada de hip hop em Miami. David, não é aqueles Relax for Men, não, né? Não. É hip hop. Quer que eu canto hip hop? Eu sei contar. Não. Vamos pra próxima. Porque na transmissão... porque na transmissão da Band... Passa da meia-noite, cara. Passa da meia-noite, 1h da manhã vai dando. Entra a Cristina lá chamando seres transantes. Daqui a pouco. Tela quente, né? Cine privê. Vamos lá. Lucas Souza e Gabriel Souza. Era uma luta de estreante. O Lucas venceu, né? Era uma luta de estreante, mas era uma luta de 2 atletas com uma boa bagagem. 2 estreantes no profissional, não só estreante no SMT. Estreante no amador profissional. 2-0-0, um foi pra casa com uma derrota. Uma lugar que particularmente foi muito bem casada, mas eu fiquei triste antes de começar a luta, porque eu sabia que um ia ter que perder. E são 2 meninos que os dois estavam dando show no amador, né, cara? A gente conversou sobre isso aí bem na hora. A luta realmente foi bem equilibrada, o casamento da luta foi bacana. Mas na hora que eu vi os dois entrando, eu falei, putz, alguém vai ter que sair, começar. O David falou pra mim do meu lado. Alguém vai ter que estrear na carreira, uma carreira amadora tão boa que eles fizeram, alguém vai ter que estrear no profissional com a derrota. Doeu muito no coração essa luta. Eu senti essa luta junto com eles. E detalhe que o Lucas Souza ganhou no primeiro round, aos 3 minutos e 12 segundos, com uma finalização por uma guilhotina, logo no primeiro round. E foi no erro do Gabriel. O Gabriel errou ali, se deu a inversão de posição e o Lucas foi lá e pegou ele. Eu não esperava terminar tão rápido essa luta. Eu pensei que ia durar os 3 rounds. Foi a segunda vez em 14 vezes que o Gabriel subiu no cage, que ele foi finalizado. Uau. Segunda vez? Segunda vez. Ele foi finalizado pelo Puga na primeira disputa de cinturão do Fight Club e foi finalizado agora. Mas, cara, faz parte do jogo, né? Igual você falou, foi um erro dele, não tira o mérito do Lucas. E ele teve que aprendizagem pra ele, né, meu? Já tem essa maturidade de perder, recomeçar. A gente conversa muito aqui como é que é importante um atleta perder na carreira. Um cara que vai 10, 11, 12, 0, ele pensa que é invicto, ninguém pode me tocar. E aquela derrota, de repente, acaba com ele. Começou com uma derrota, ele já sabe que é um sabor horrível na boca. Vai ser mais sério, isso pode realmente ajudar a carreira dele. Sim, pois é. Cara, isso aí, assim, derrota, vitória, derrota. Eu sou muito... Eu acho que assim, todo mundo tem que ter oportunidade, independente de vitória e de derrota, e o lutador sempre tem que levantar a cabeça. Eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo vai concordar comigo, vai saber o que eu tô falando. O último desafiante ao império do John Jones, que o John Jones é um imperador, né, um cara que nunca perdeu a carreira, um
cara que O Marreta, não foi? A última vitória dele foi em cima do Marreta, que se o Marreta, na minha opinião, se o Marreta não tivesse estourado os 2 joelhos, ele teria vencido a luta. E se a gente lembrar lá atrás, o Marreta perdeu as 2 primeiras lutas dele no UFC. E foi o cara que mais chegou perto de vencer o John Jones. Então, quer dizer, Verdade, hein? o menino aí começou com uma derrota agora, mas, cara, é novo, vai em frente que ele pode ainda ser campeão do mundo, dominante por anos. Então, eu acho que tem muita história pela frente. E você sabe que o SFT não só olha no resultado. A gente olha no lutador, na qualidade da luta. Todo mundo pode ter um dia ruim, a gente nunca vai tirar alguém por causa de simplesmente de uma derrota. Tem muito mais que pesa na hora de avaliar o futuro do cara na organização. Tem gente que perdeu 3 e vai voltar para lutar. Mas essa que o Berim já falou aí, que ele contou uma puta história interessante, merece uma vinheta, hein? Melhor análise por Anderson Berinja. Uau! É mais forte do que eu não consigo... Magno vai querer um aumento depois dessa. Não sei se foi uma boa ideia botar ele aqui. Eu não consigo. Desculpa. Próxima luta. Vamos rápido, porque é quase meia-noite e eu tenho que editar ainda. Número 6 da próxima luta, Júlio César versus Reginaldo Geraldo. Já vou dar o resultado para me acelerar um pouquinho, mas eu gastei segundos nessa brincadeira. Reginaldo Geraldo! Reginaldo Geraldo venceu por finalização com um triângulo no segundo round aos 2 minutos e 39 segundos. Dá seu parecer, Berinja, eu dou a réplica. Cara, essa daí foi... Deixa eu relembrar aqui. Foi um menino que estava bem na luta em pé. Ele estava bem na luta em pé. E voltou pro segundo round. Ele quis mudar o jogo, botou para baixo e apagou no triângulo. Foi, Rodrigo? Exato, foi um triângulo, mas foi no primeiro round, não foi? Primeiro Eu round. te falo já. Primeiro round, o presidente sabe. Venceu a luta 6, a gente está falando. Primeiro round. No segundo round, finalização com um triângulo. O Reginaldo venceu no segundo round. Tá escrito primeiro round na release. Ele estava muito bem na luta em pé. A luta estava equilibrada, mas ele estava muito melhor na luta em pé. O oponente dele estava fazendo um jogo de isometria ali na grade, ele conseguindo manter a luta em pé e estava metendo a porrada, cara. Ele estava bem em pé. No segundo round, eu não sei qual foi a orientação que ele teve, ou o que ele pensou na hora. Ele pensou em derrubar. Essa luta aí foi a que o oponente não bateu o peso, passou 3 quilos. Isso mesmo. Isso, foi essa luta aí. O oponente dele... Essa era a minha réplica, né? O Nakahara, do Reginaldo. Eu conheço o Reginaldo e o Júlio há tempos. Ambos passaram pelo Fight Club. São atletas de extrema qualidade. Os dois venceram o Maritaca já na trocação. E o Reginaldo é um cara que lutou de 8-4, né? Baixinho, troncudo, talvez realmente tenha dificuldade de bater 7-7. Mas a luta foi acordada no 7-7 e eles ficaram magoados ali com os comentários, né? E o que eu falei pro Andrews Nakahara, que é um cara que veio lá dos Estados Unidos, que veio da Brazilians, é que essas críticas fazem parte, né? O Reginaldo talvez realmente tenha vantagem da força, se recuperou melhor por não ter batido todo o peso. O Nakahara é um cara que eu conheço, respeito muito, participou do TUF lá nos Estados Unidos, respeito muito ele e sou fã dele, inclusive. É um baita karateca, se não me engano, ele é karateca, é um karateca de altíssimo nível, um cara muito duro, mas a gente não pode passar um pano, né? Se fosse um cara da minha equipe, eu ia falar também, e pode ter certeza que eu tô falando a verdade, porque o Magno me conhece, eu falo o que eu penso, mas eu gosto de trabalhar com a verdade, cara. Então, se fosse um cara da minha equipe, se o Babuíno passasse 3 quilos, eu ia criticar ele lá. Eu ia falar, olha, não bateu peso, pode ter tido todos os problemas do mundo, mas a obrigação é subir na balança e bater o peso. Estourou 100 gramas, 200 gramas, 400 gramas, a gente entende, porra, teve uma dificuldade ali, esmagou, foi até o final, não conseguiu. Agora, 3 quilos, você... Não tem desculpa. 3 quilos não tem desculpa. No mínimo. 3 quilos você, no mínimo, se planejou errado. E você já sabia uma semana antes que não vai bater peso, né? Já aceitou a luta pensando... porque óbvio que eu não estou falando que é esse caso, mas eu conheço atletas de equipes gigantescas aqui no Brasil, caras que já lutou Bellator, que já lutou na Europa,
e luta grandes eventos aqui no Brasil, que o cara falava que era 66, só que ele nunca bateu 66. Sempre ele passava um pano ali, deixava a bolsinha de R$1.000, vou perder 10%, é sem conto. Beleza, eu troco 2, 3 quilos por R$100. Então acontece muito isso. Então assim, se acontecer, eu como comentarista, enquanto o David me der a oportunidade de ser comentarista ali, eu vou sempre falar, cara. Então se você não bateu o peso por um pouquinho, a gente vai passar um pano. Eu já não bati o peso. Minha última luta, antes de assinar contrato com o UFC, o Magno que casou a luta, você lembra disso? Eu estourei 200 gramas na balança. Estourei. Eu tinha lutado no SFT. Pouco de um mês antes, bati o peso bonitinho, que era cinturão, bati 1.200. Depois eu acho que menos de um mês eu tinha essa luta. Eu subi muito peso, porque vocês sabem que sobe mesmo, retenção e tal. E depois eu não consegui bater por 200 gramas. Mas foi 200 gramas, entendeu? Não tava enorme perto do cara. Tava a mesma coisa, não bati por 200 gramas. Acontece. 200 gramas acontece, 3 quilos ainda não tem desculpa. A gente até conversou de fazer uma regra que se passa de um certo que passou 2 quilos, talvez nem deixar a luta acontecer, já falamos disso antes. Exatamente. Então assim, 3 quilos não tem nem o que falar, o que a gente tem que falar é assim, ó, não bateu, foi irresponsável, e essa é a minha opinião. O Rufi não bateu por 4, né? O Reginaldo é um atleta de extrema Bianchini. qualidade, eu tenho certeza que só tem que alinhar essa questão do peso, faz jus ao professor, é um kickboxer, ganhou os Jogos Abertos agora, é campeão brasileiro. Tenho certeza que, tem uma carreira gigante aí no SFT, ele só precisa bater o peso. E o Júlio, com certeza, creio que ele volta aí mais forte, melhor e com um plano de estratégia para não cometer esse erro aí, igual ele cometeu agora. A gente fica de olho nisso no próximo. Próxima luta de agora a luta de streaming. Peraí, rapidinho, 20 segundos. Agora, tem tudo isso, mas muito parabéns aí pela vitória, pegou um triângulo no pau, de quem sabe fazer, de quem é do jiu-jitsu, passou a canela, buscou com a mão lá em cima, fechou, abraçou a nuca, fechou bonitinho ali a casinha, apagou o cara. Então, parabéns pela ótima vitória dele. Próxima luta, luta de número 7, agora de Kickboxing Extreme. Já vou falar o vencedor. Foi o Fernando Williams. A luta foi Fernando Williams versus Vinícius Estamedo. Scarface. Foi uma luta disputada, né? Os caras mesmo de luvinha, pra lá, pra cá, os caras não deixam nenhum ataque sem resposta, mas o Fernando acabou fazendo valer o Muay Thai da Inside, né? E o que eu venho mais gostando no Extreme é o confronto de estilos. Temos karatecas, temos boxeadores, temos atletas oriundos do kickbox, temos atletas oriundos do Muay Thai. Me lembra muito o grande extinto K1, evento japonês. Ô Magno, você acredita que eu também achava que era o extinto evento japonês K1, mas você acredita que ainda existe, cara? Descobri esses dias, sabia? Eu também achei que tinha acabado. Ele não é mais tão popular aqui no Brasil porque não é mais transmitido. Mas ainda existe, cara. Eu achei que não também. Esses dias o Denis Martins mandou uma luta pra mim e eu falei, ué, mas deve ser antigo isso. Ele falou, não, cara, o K1 ainda existe e é bom, é muito bom. Tem muita pancadaria. Né? Tivemos grandes nomes lá. E falando de K1, né, que eu gosto dessa parte da história, o Reginaldo é um discípulo do K1, né? A gente teve o Francisco Filho, que foi campeão do K1, treinador não vou lembrar o nome do rapaz que é até vereador lá em Mogi das Cruzes, que foi professor do Nakahara, que é professor do Reginaldo Geraldo. E dessa geração também a gente teve o Alexandre, que passou pelo SFT, né? Qual Alexandre? Bem, não sei. O Alexandre que treinava com o Clebinho. Ah, tá. Sim. Pode crer. Cara duro. Bora, Rodrigo. Próxima luta. Bora. Próxima luta. Oitava luta da noite MMA profissional. Clébio Ramos versus Fábio Gasolina Bispo, onde o Fábio Gasolina venceu no primeiro round, como ele tinha falado nos vídeos, na pesagem, com um mata-leão, 1 minuto e 52 segundos do primeiro round. Eu vou deixar o David comentar essa luta. Bela entrada.
Ele sabe o Fábio Gasolina, a primeira luta que ele fez era no kart mais rápido do SVT na época. Ele fez uma luta rápida. O Gasolina, ou ele perde rápido ou ele ganha rápido. Fora que no México. No próximo, vamos aplicar uma multa no sapo pela sujeira. Quem sujar lá o tapete vermelho vai ser multado. Ele fez uma bagunça ali naquele tapete vermelho. Ah, mas ele entrou com a máscara, então ele pode... O sapo faz a sujeira que você quiser. Você entrou com um baseball bat. Tchau! Foi uma luta bem rápida, né? Legal, cara. Olha, o Gasolina que lutou no México, ele perdeu quando devia ter vencido. Acho que aquilo foi tremendo. Como ele se comportou depois daquela decisão, que não foi uma decisão justa. Até pediu desculpa. Falou, desculpa que eu ganhei, mas não da maneira que vocês gostam que eu ganhe. Então acho que isso vale muito. Foi estranho ter um mascote baixinho. Geralmente é um mascote mais alto. Foi tão... Pra quem não sabe, o Gasolina é o mascote. Foi muito estranho ver o Gasolina com o mascote do lado. Pensei que ele era o Superman. Como que ele não era o Superman agora? Mas foi divertido. O mascote virou Gasolina com um problema um pouquinho menos. É sempre... Você sabe que dá show. Como a gente falou, precisa ter show. Vou falar rapidinho aí, porque... Vou falar rapidinho sobre essa luta, porque, pô, preciso muito falar, né? O Gasolina, treino com ele. Conheço o Gasolina há 10 anos. Foi o cara que me nocauteou a primeira vez num treino. No meu primeiro treino de MMA. Ele deu um chute na minha cabeça e me nocauteou. Foi o cheiro da gasolina que te machucou? Foi o meu primeiro treino de MMA na vida. O Gasolina tava no treino e ele me nocauteou com um chute na cabeça. Uau. Enfim, então, nessa época ele já era casca grossa pra caramba e eu tava começando ainda. Enfim, o Gasolina é um cara muito duro. Só que ele sempre foi um strike, né? Ele sempre foi um cara do Muay Thai. E depois de alguns anos treinando vindo recentemente aí, acho que 3 anos que ele tá com a gente, treinando com a gente lá no Bagulho Botim, a gente, a cada luta a gente mostra que, principalmente eu e o Babu já mostramos muito isso no cenário nacional, né? Que se lutar, a gente é duro em pé, mas se lutar com a gente no chão é roça, não dá. O nível é muito alto. Então o Gasolina mostrou que ele não é um cara que só troca em pé, que ele é bom de chão também. E se desafiar ele no chão, ele pega, cara. Ele também tá muito focado dessa vez, comparado com as outras vezes, eu achei. Ele tava muito mais focado nessa luta do que nas primeiras lutas que ele fez aqui no Brasil. Tava e treinou muito. Eu treinei com ele na semana da luta. Teve um dia, acho que na terça-feira. Não, na segunda-feira. Não, na terça, na aula de Muay Thai, terça-feira. Da semana da luta. Eu fui fazer, era um sparringzinho solto, né? Eu tô machucado e tal. Aí tava fazendo soltinho lá. Quando eu viro de frente, tá o Gasolina na minha frente, tocamos a luva, vamos, Gasolina. E dali a pouco o Gasolina veio atropelando. Blá, 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 blá. Aí eu falei, cara, você não vai lutar essa semana? Calma aí, mano. Eu tô machucado, você vai lutar. Ele, não, é que eu tô na pilha, eu tô na pilha. Eu falei, segura, velho, você vai lutar. Na quinta-feira, ainda antes da pesagem, na quinta-feira, ele tava saindo na mão muito forte, fiz chão com ele na quinta-feira, com luva de MMA, saímos na mão, fizemos muita posição no chão. Ele até pediu um momento para eu ficar por cima dele ali, começar no ground and pound por cima. Ele conseguiu, olha que eu dou muita pressão, todo mundo sabe do trabalho, eu dou muita pressão ali em cima. Ele conseguiu sair de baixo, foi nas minhas costas, tava muito duro, cara. Então, mérito total dele, dos treinos, da equipe. Meus parabéns, Fábio Gasolina, que fez carinho na barba do Kultman, beijou o juiz. Não, é sensacional do Gasolina, ele faz assim pra mim, ó, ele fez isso no México. Puta, isso aí aumenta mais ainda o ímpeto. Ele ficava assim pra mim, ó, tipo, não estou ouvindo. Animal, muito legal. É isso. É muito top. Vamos lá. Próxima luta, Lucas Barros e Charles do Bronx. Luta de jiu-jitsu, já dando resultado pra adiantar. O Charles do Bronx, o tempo total foi 10 minutos. Pontuação foi 2-2, com 2 vantagens para Charles do Bronx, que foi declarado... Deixa eu falar uma coisa. Essa luta... Eu fui parado na rua 3 vezes essa semana. O pessoal falou, presidente, eu quero ver a luta do Charles do Bronx. Tava todo mundo falando. Que legal. Trazer um cara desses pra fazer uma luta de jiu-jitsu do UFC ajuda muito subir o nome do SFT. Eu fiquei feliz com essa luta porque o Lucas venceu lá no SFT Jiu-Jitsu, ou seja, não escolheu um cara aleatório. E muita gente falou, não, o Charles vai pegar ele no primeiro minuto. O Charles vai pegar ele no primeiro minuto. E, pô,
Eu vou confessar que eu falei que dava uns 2 no máximo. Se tivesse tirado Sim. a vantagem, teríamos um empate. Então mostra que até no jiu-jitsu o SFT tá mandando bem pra caramba. Eu acho que o Charles, até quando ele terminou a luta, ele veio e perguntou. Agora, de Magno. Eu acho que quando que terminou a luta, o Charles virou pra vocês, não? E perguntou quem você acha que ganhou. Ele tava preocupado. Não entendi. Eu acho que quando a luta terminou, o Charles virou pro Berinja e Romanito, preocupado, perguntando que você acha que eu ganhei a luta? Boa, né? Eu não sei o que. Talvez ele não sabia que se estava valendo a regra completa, com vantagem e tudo. Tem vezes que não vale, mas ali estava valendo as vantagens, né? E eu acho que ele sabia assim, porque na verdade foi o seguinte: quem pontuou primeiro foi o oponente dele, o Bruno, né? Ele raspou, foi tipo coisa de 10 segundos o Charles conseguiu. O Charles ia levantar para quedar, mas na verdade ele levantou segurando a calça, então ele raspou de volta, ganhou 2 pontos. Depois ele teve uma tentativa de passagem, o juiz deu uma vantagem. E no finalzinho, na regra do jiu-jitsu, quando você está na meia guarda e consegue abraçar a cabeça, vale uma vantagem. No finalzinho da luta, ele conseguiu abraçar a cabeça na meia. Então ele ganhou mais uma vantagem, e pelas 2 vantagens ele venceu a luta. Luta bem disputada. Gostei muito daquele garoto lá. Luta demais. Faixa preta, casca grossíssima. Vamos pôr isso na TV, na Band, em 2 semanas. As lutas do Extreme e do Charles. Então, pra quem perdeu, que nós estamos acompanhando no preliminar, vai estar passando na Band, 11h30 da noite, em 2 semanas. Escola de MMA de Jiu-Jitsu. Próxima, Rodrigão. Pra mim Próxima é uma... luta número 10, MMA profissional, foi Thiago Samurai versus Júlio Xaropinho. A vitória ficou para o Júlio Xaropinho, decisão unânime, 29-28, 29-28, 29-28. 3-29-28, decisão unânime. Toda sua, Beninha. Fala aí, Mike. Bom, foi... O Samurai ganhou o primeiro round, o Xaropinho fez o que eu esperava. Conheço o Xaropinho, treinei muito tempo com ele, ele é um cara casca grossa no chão, muito duro no chão, e ele fez exatamente o que eu esperava. Eu pensava, ele vai derrubar e vai ficar por cima ali até achar uma brecha para pegar. É difícil pegar o Samurai, ele é um faixa preta muito bom também, tem o quadril solto, sai muito fácil de armlock, de dentro da guarda. Mas o Xaropinho fez o que eu esperava. Eu esperava mais do Samurai, na verdade. Eu esperava mais aquele Samurai mais porradeiro, que bate mais duro. Mas eu acho que ele ficou preocupado com as quedas e não soltou muito jogo em pé. Acabou que não deu certo e o Xaropinho fez a estratégia perfeita. Ele mesmo falou depois da entrevista final que ele é estrategista. Fez a estratégia certinho e venceu bem. Concordo. Doeu por ver, porque ele é o Samurai, ele sempre dá o coração, ele sempre tá lá, e ele não consegue vencer a luta. As últimas 2 foram decisão também, não foram? A próxima luta. Rodrigo, rapidinho. O Samurai é aquilo que eu sempre falo, né? Ou ele dá tudo de si aí no primeiro, no segundo. Se for pro terceiro, raramente o Samurai sai com a vitória. E até a equipe reconhece. O problema do Samurai é gás. E ele é exemplo daquele atleta que a gente não olha só na decisão. Pode falar, Benito. Sabe que eu não acho nem que é gás, cara. É porque acaba o gás, mas não é porque dá uma nada, porque ele põe muita força, cara. Ele tem muita força. Exato. Ele dá tudo se ali no primeiro e no segundo round. Ele quer exatamente. Sabe um cara assim também, Magno? O Jobson, acho que é Jobson Tubarão, da chutebox do interior. João Tubarão, né? Ele bota, aí quando lutou com o Predador, os dois botaram tudo ali na primeira. Depois no finalzinho da luta eles estavam cansados. Mas não é que o cara não tem gás, é que o cara põe toda a força ali nos primeiros golpes. Então vai cansar mesmo, é natural. Exato. Próxima, Rodrigão. Próxima luta, a luta de número 11, novamente de Extreme. Puti Ravena versus Edna Silva. A vitória ficou para Puti Ravena por decisão também unânime. Foi uma luta bem disputada, uma luta bem casada aí pelo Ricardo aí. E estão dominando o mercado, né? As melhores lutas da Extreme estão sendo feitas por elas. O nosso melhor bloco da noite na Band foi a luta do Extreme. Foi a maior ibope da noite consecutiva. Foi aquele horário que subiu e que segurou o mesmo ibope, a luta dessas meninas do Extreme. O Extreme realmente
tá sendo aquele sucesso que a gente apostou. Boa. Como, hein? A Ravena é muito dura. Sempre gosto de ver ela lutar, principalmente kickboxing, né? Que ela já é a segunda, se eu não me engano, dela no SFT. Terceiro. Muito duro pra esse garoto. Terceira luta. Ela ganhou, Venceu o primeiro e perdeu o segundo. Foi. É muito dura e tem muito futuro aí. Sim. Espero vê-la no MMA, breve. Ela tem interesse de migrar pro MMA? Ou ela quer ficar no kickboxing? Ainda não. Ela quer fazer o máximo de luta de extreme. Que ela Ganhar o puder. cinturão do Extreme primeiro. Ela falou que ela não tem prova. O treinador dela, o que falou que o plano é fazer o máximo de luta possível no Extreme, num futuro muito distante, migrar para MMA. Eu acho que eu apoio 100%, porque ela é bem jovem ainda, vai se testar o máximo possível, e quando chegar vai ser tipo uma Chris Borg, né? Tipo a mina da trocação, a mina do kickbox que mete porrada em todo mundo, igual a Keila Braga, que fez uma carreira muito linda no boxe, vários nocaute, mão dura, mão pesada, rápida, e aí quando parte pro MMA, ela já chega com um nome, né? Não é uma pessoa que tá chegando agora. Já chega com aquele impacto, né? Bem, vamos lá, Boacal versus Estado. O Boacal deve ter sentido, porque ele acabou de entrar no live esse segundo. Não sei como ele soube, que a gente ia falar dele agora, Felipe. Pode ir, desculpa. Felipe Boacal, né, venceu na decisão unânime também. Bem, já era uma luta prevista, eu sabia que o Boacal ia vir para fazer esse jogo de grappling dele, apesar que eu acho que ele poderia sim trocar com o Stabile, mas tá vindo de derrota, né? Precisa vencer, estava valendo o contender de peso leve, então os dois subiram com vontade ali, mas infelizmente o Stabile não conseguiu ali trabalhar a defesa de quedas, né? Aceitou o jogo do Boacal e vimos aquele monólogo ali, né? O Boacal tá com 90 quilos e tá pronto pra lutar contra o Soldado. Olha, vou falar uma parada pra vocês. Não sou o sabichão, não sei tudo do mundo do MMA, não. Mas eu tinha certeza que essa luta seria assim. Tinha certeza absoluta, porque o Boacal é muito experiente. O Stabile é um menino duro, promissor, mas pela idade e pela rodagem não tem experiência, não tem. Foi a mesma coisa da luta do Babu contra o Predador. Eu também imaginei que a luta contra o Predador. Sabia que a luta seria daquela maneira? Porque assim, por mais que a molecada aí é muito dura, é novo, são muito guerreiros, mas ainda não tem uma coisa que o Magno fala muito. Não tem maturidade ainda para pegar uma luta desse tamanho. É luta complicada para essa garotada. Foi a mesma coisa quando eu lutei com o mexicano. O mexicano é um cara bem novo, promissor, muito duro. Mas assim, no caso aí da luta do Boacal, é um cara experiente, já lutou contra os melhores, entendeu? Já pegou caras muito duros, treina com caras muito duros, já lutou fora do Brasil. Então assim, é uma experiência, qual é a palavra que você usa, Magna? Maturidade. É uma maturidade assim que não tem como, cara, é só com o tempo. Você pode ter, igual a molecada que tá vindo aí com 10 lutas no amador e chega no profissional. Chega no profissional é outra coisa. Então, particularmente eu gosto muito do Stabile, só que eu gosto muito do Boacal também, porque começamos junto, até comentei, a gente começou praticamente na mesma época aí, vindo desmatando tudo que o terreninho tá lindo, pavimentado hoje, a gente veio, não pegamos aquela floresta amazônica, mas ainda não tava como tá hoje, né, cara? Então, já passando por muita coisa aí, eu sei que ele merece muita coisa, do mesmo jeito que o Soldado também, dois caras que eu sou fã e que eu torço, independente de não ser da minha equipe, são dois caras que eu torço muito por eles, pra chegar onde eles querem, não sei qual é o objetivo deles, mas torço para que eles cheguem onde eles querem, porque os caras já passaram por muita coisa, vem pegando lutas duras sempre, não corre de ninguém. Então, o Boacal quer saber. Que ia ser mais ou menos isso. O Boacal quer saber qual estratégia você teria montado para ele para essa luta. Oi, não entendi. O Boacal tá te perguntando qual estratégia você teria montado para ele. Qual estratégia teria montado?
Eu teria feito ele trocar um pouquinho, porque eu sei que ele tem uma trocação boa, valorizaria o show e mesclaria assim com o que ele sabe fazer bem, que é esse jogo de grappling, né? Eu não entendi o que foi. Ele perguntou o que era, o que você faria? Se você fosse treinador dele, qual estratégia você montaria para ele? Do Boacal com o Stabile? Sim. Isso. É exatamente o que ele fez. Entra, joga um dedinho, um gerbinho ou outro, um chutezinho na coxa, deixa o moleque chutar primeiro, responder o chute que der porque ele tá gostando da trocação e pau, põe pra baixo e amassa. Eu vou fazer Amassa na hora. Eu vou fazer igual eu fiz pro John Jones, que o John Jones, quando venceu o Kevin, olhou pra minha cara e falou, eu sei finalizar. Eu quero ver o Boacal colocar finalização nesse jogo de grappling dele. Eu quero ver ele finalizar. Isso aí foi uma boa que você falou. Lá na hora da transmissão, eu pensei nisso, mas eu não falei. Mas aqui é mais tranquila pra gente falar. Não tem 3 milhões de pessoas ouvindo. 2,5. Falta só isso no Boacal. Falta só isso, porque ali na hora é óbvio que tá de fora, é fácil falar. Lá dentro é outra coisa. A gente vê o cara lutando, eu falei isso hoje com um aluno meu. A gente vê um cara lutando na TV ou até ao vivo, é uma coisa. Quando você vai treinar ou lutar com ele, você sente o corpo a corpo, a pegada, a força é outra, é diferente. Então falar de fora é muito fácil. Mas eu vi algumas posições ali que dava para finalizar, para sair para uma finalização, arriscar uma finalização. E falta esse detalhezinho no jogo do Boacal. Ele é faixa roxa de jiu-jitsu, com certeza está evoluindo mais ainda a cada dia. Mas ele fez o certo, cara. Ele amassou, bateu pra caramba. E era nítido na cara do Stabile que ele não sabia o que fazer ali. Porque ele só tinha força. Ele tentava jogar na força, sair na força. Mas o Boacal cirúrgico, cara. Faltou só ir cavucar mais o braço ali, tentar um braço, uma finalização, um finalzinho de cada round. Mas ele foi perfeito também. Não foi nada mais. Pós-luta, o seu Amarildo, o pai do Stabile, chegou em mim e falou, não estávamos prontos. Foi algo ali na empolgação, quando eu vi o menino já falou, você já fez o desafio e a luta já estava ali, mas realmente ainda não era o momento. Eu na minha opinião, achei precipitado essa luta para eles aí. Mas ele é jovem, ele tem tempo para voltar de novo. Pediu, né? Eu tava entrevistando ele pediu ao vivo lá. Achei precipitado, mas ele tem tempo, tem muita carreira aí pela frente. E é uma boa experiência, se for pensar bem, é uma boa experiência para um cara jovem lutar com alguém como Felipe Boacal. Exatamente, já tem isso no currículo, né? Os 3 rounds com o Boacal. Foi decisão, ele não foi nocauteado, ele aguentou os 3 rounds, então é um plus pro menino. Exatamente. E o Boacal, se ele tiver... Beijão, Boacal, você é monstro. Sou seu fã. Próxima luta. Última luta. De hoje. Último comentário de hoje. Bora. Vamos lá. Não, último não, é a luta principal. Mas a gente já fez a principal. Fizemos 1 hora da principal. Tá certo. A principal foi falando primeiro. Vanderlei mexicano, Humberto Rangel, vitória do Vanderlei mexicano, conquistando aí o título peso galo por decisão unânime. E o campeão da categoria, que não perdeu o cinturão, ele foi para vencer, foi o que pôs o cinturão no novo campeão da categoria. Sim. Foi um momento bem bacana ali, porra. Histórias que vai sendo construídas no MMA nacional e que precisava, né, de ter uma organização assim que dê continuidade. Para você ver, tem 1 ano e 3 meses que eu venci esse cinturão e o mexicano veio reconstruindo a carreira dele, fazendo boas vitórias, passando por outras experiências, até chegar de novo no momento de desafio. Pegou um menino que não é bobo em nada. A única coisa que ele tinha de desvantagem ali era a força física, porque eu lutei com o mexicano, eu sei, ele é um cara muito forte fisicamente. E o garoto não acompanhou nesse quesito, mas o menino era bom de jiu-jitsu, trocava boa porrada e tava com um técnico, Pedro Rizzo, né? O nome fala por si só, mas eu considerava o mexicano como favorito, tava na casa dele, segunda vez que ele lutava pelo cinturão aqui, ele não ia deixar passar. Sem contar que ele tinha vencido já
o João Samurai e o Leonardo Boacal, que são duas pedreiras, né? Então, já tinha passado por dois... O Léo com o mexicano ainda não aconteceu essa luta, né? Ele venceu o André Mustang, que era um cara que estava com... Desculpa. Desculpa. A luta que para acontecer era essa, Leonardo Boacal e mexicano. É verdade, desculpa, eu falei errado. Era para ser Leonardo Boacal mexicano, né? Acabou que o Boacal machucou. Mas ele passou pelo Samurai, né, cara? Ele finalizou o Samurai, que é uma das pedreiras da categoria aí. É um dos top 5 ali do SFT peso galo. Então, eu esperava que ele venceria. Achei até que ele ia lutar mais em pé. Ele optou mais pelo chão. E foi bem, evoluiu bastante das últimas vezes que eu vi ele lutando. Ele evoluiu bastante, mostrou que tá um cara até... Ele sempre foi, mas em determinados momentos, isso é normal da carreira, você vai ficando um pouquinho de salto alto, mas ele demonstrou que tá um cara humilde, que respeitou o oponente e fez o trabalho dele certinho ali, 5 rounds, e venceu bem, parabéns para ele. Eu acho que ele... Se o Boacal não voltar tão rápido e se bater o peso, eu acho que, tirando o Boacal, porque eu acho que o Boacal e ele vai dar uma luta muito dura, que não dá para saber para quem vai, mas tirando o Boacal, ele vai dominar essa categoria por um bom tempo. Bem, hoje eu estava conversando com o Boacal sobre planos da categoria peso galo. É uma luta que eu não sei se eu consigo fazer agora em fevereiro, porque a gente está negociando outras lutas, ou em maio, quando a gente voltar para São Paulo. Mas é Isaías e Jabá. E aí a gente não sabe quanto tempo o Boacal vai levar para recuperar, né? O Isaías conseguiria aí a sua segunda vitória na organização, o Jabá conseguiria a sua segunda vitória, quem vencesse, e colocaria aí com o mexicano para estar fazendo essa disputa de cinturão. É bacana, qualquer um dos dois que vencer faz sua segunda vitória, né? Então já fica credenciado ali pelo critério. E o mexicano e o Jabá seria uma revanche. Seria uma revanche. Acho que uma luta interessante para os dois. O mexicano é o campeão, ele tem que lutar com quem se credenciar. E o Jabá é uma boa, porque é uma revanche. É uma luta que eu acho que interessa ele também, para tirar. E tem que aproveitar, porque esse critério vai subir ano que vem. Tá, esse critério, esse último ano que vai ficar esse critério, vamos subir, porque já estamos no segundo ano, terminando nosso segundo ano, não vai ser mais 2 lutas, vai subir para 4 lutas, talvez, até onde que... Conforme a categoria for crescendo, o número de lutas vai crescendo. Eu concordo. Por exemplo, no peso galo, eu acho que tem que ser isso, 2 lutas. Por exemplo, já no peso pena, eu acho que já tem que ter mais, porque tem mais caras, então... Não dá pra você chegar a ganhar uma e ganhar uma outra contra um cara que, de repente, sei lá, perdeu uma luta antes. Sei lá, assim, você tá entendendo o que eu quero dizer? Para nós, muito importante que nosso cinturão tenha um grande valor. Tem que ser um cinturão lutado. Não queremos ninguém... Se alguém veio sem lutar, porque veio de um histórico grande e por circunstâncias teve que fazer essa luta. Mas ninguém vai perder uma luta fora e vai entrar e fazer a disputa de cinturão. Isso não vai ser permitido. Boa. O evento tem que ter critério mesmo e com algumas ressalvas. Às vezes tem que mudar. Por exemplo, a luta do Balbi contra o René Soldado caiu. Claro. Pegou um cara de última hora. Mas tem um cara que merece, que mostra que mereceu. Algumas coisas vão acontecer. Sim. Mas conforme os anos forem passando... Vai ser menos e menos. Em 2, 3 anos, não vai ter mais razão nenhuma para pegar um cara de fora. Vai ser só a gente de dentro. Periga, me ajuda a lembrar. Já aconteceu isso no UFC, só que o Azarão perdeu. De uma luta, peso galo ou peso pena, eu não me lembro. Mas a luta ter caído na pesagem, pode falar. Falo com você com toda... certeza dessa luta, porque eu lembro muito bem, inclusive treino com esse cara. A luta ia ser TJ Dillashaw e Renan Barão. O Renan Barão caiu na banheira, perdendo peso, bateu a cabeça. O Joey Soto era ex-campeão do Bellator e tinha acabado de assinar contrato com o UFC e ia lutar na mesma noite. Aí o UFC foi lá, eu fiquei sabendo que o Joey Silva, na época, era o matchmaker, bateu na porta do quarto dele lá no hotel. Isso já tinha era no dia da pesagem. Na madrugada. O Joey Silva bateu
na porta dele lá e falou, ó, o seguinte, corta mais 400 gramas, mais um pound aí, porque amanhã você vai disputar o cinturão com o DJ Dillashaw na luta principal. Uau! E ele fez 4 rounds com o DJ Dillashaw, perdeu no 4 rounds, e, pô, entrou pra história isso aí. E eu tive a grande oportunidade de treinar com o Joey Soto lá nos Estados Unidos, um cara duríssimo, o peso galo mais duro na parte de chão, em pé não, mas em pé eu acho ele até um pouco fraco, mas no chão, o peso galo mais duro que eu já treinei na minha vida, cara duríssimo, e aconteceu isso no UFC, foi uma coisa que entrou pra história, né? Exato. Com certeza. O que aconteceu já houve um precedente, entendeu? É algo que, pô, eu sou chato com isso. Todo mundo fala, o que pediram hoje para lutar com o Even não está escrito. Mas, no caso do Even, foi uma exceção, foi algo que aconteceu. Não tinha como tirar o cinturão dessa luta, né? Por conta do soldado. Que o Even se prepara, que querem a cabeça dele. Todo mundo quer ir atrás dele. Hoje, nós dois recebemos muitas mensagens. Ontem, durante a luta, tava no meio do terceiro round, o Peregrino mandou mensagem pra mim falando que queria a luta já. Tipo, a luta não tinha nem acabado. Cara, eu pegaria essa luta, me ajuda a conseguir essa luta e tal. Eu mostrei pro David, né, meu David? Sim. Pô, aqui, ó o cara que tá falando comigo. Já queria pegar a luta. Mas assim, não sei, já teve alguma negociação, acabou não fechando. Então ele vai ter que voltar a negociar, voltar a conversar. Porque agora também tá no lado. Agora é fácil, né? Não, mas hoje já no comentários a gente meio que já agitou Peregrino, caso a gente feche, com o Cili. É o tempo aí do Cili se recuperar. Bem... cara, eu não acho uma... Eu acho que seria mais foda o Peregrino com o Camelo. Puta, seria muito foda. Camelo com o Camelo. O Camelo é o cara que ganhou primeiro, né? Cortou o áudio que você falou? Vai ter que passar pelo Pedra primeiro, né? Sim. Pode ser o nosso main event do SFT Rio. Se Deus quiser, é março, SFT Rio. Luta dura essa daí pro Cili, ele contra o Peregrino. O Peregrino é muito estratégico, cara. O Cili é porradeiro. O Cili é aquele cara forte, porradeiro, cai dentro. O Peregrino é aquele cara muito estratégico, luta muito inteligente demais. Já viajei com ele, fomos pro Cazaquistão junto. O Peregrino é casca grossíssima. Vamos ver se dessa vez a gente consegue entrar num acordo. Bem, David, para concluir, eu queria agradecer todo mundo que foi assistir lá, todo mundo que mandou mensagem hoje na página do SFT MMA, no Instagram do SFT MMA, no meu Instagram, você deve ter recebido dezenas de mensagens. Dezenas, não para as mensagens. Olha, o Brasil realmente mostrou que a gente está no caminho certo, graças a Deus. Foi incrível. Hoje, quando eu abri o Facebook, lá tinha, acho que quase 40 mensagens lá no Facebook. Eu passei horas lá agradecendo. Pessoas já perguntando onde que vai vender ingresso pro próximo. Nossa. O SFT USA tem mais de 50 mensagens no SFT USA, que eu fiquei impressionadíssimo com isso. Do Instagram eu fiquei um bom tempo respondendo também, não consegui terminar no Instagram. Eu vou ver se eu volto amanhã no Instagram do SFT para responder o resto das mensagens lá. Eu acho importante a gente agradecer, né, esse carinho, que no final das contas é um carinho. Poderia estar assistindo Bellator, que teve luta. Teve gente que me escreveu falando, presidente, eu esqueci de trocar de canal. Eu também esqueci que tinha um UFC, hoje nós ficamos na SFT. Foi legal ver isso. Exato. Então, pô, agradecer aí. E a gente fica feliz por não ter desapontado, né? Por ter oferecido um programa de qualidade como junto a esses dois grandes eventos, né? Então, pô, eu fico super contente, eu fico com o ego lá em cima, mas ao mesmo tempo sabendo que a gente tem um bom desafio aí pro próximo aí. E agradecer a nossa equipe de transmissão, o Dream Team, que eu fico falando, é o Dream Team de verdade, em português e inglês, agora finalmente acertamos. Rodrigo Lima ainda tem muito a aprender, mas ele chega lá. Não, ele é o número 1 do mundo. Até recebi uma mensagem da Lua, querendo te contratar, lá na Lua. Então, você tá indo bem. E olha, vamos agradecer o matchmaker mais criticado do Brasil.
Não tem um dia que passa que eu recebo mensagem no Instagram falando que o Magno não sabe o que tá fazendo, que ele é um péssimo matchmaker. Não tinha um dia que passa que eu recebo uma mensagem falando: Magno, o cara mais chato do Brasil. Eu falo, graças a Deus, se ele não fosse chato, ele não ia estar nesse emprego. E você provou pra todo mundo no SFT 17, 18, 19 e 20. Você é foda, cara. Somos. Eu acho que o 20 foi uma colheita desses últimos 6 meses. Na verdade, acho que 2019 não teve um evento ruim, né? E aí vem naquilo que a gente conversou há um ano atrás. David, o MMA tem público, só falta um bom show. E a gente provou todo mundo errado. A gente conseguiu montar um bom show. E, cara, é o que eu falei, na última luta não era só a torcida do Soldado. Tinha pessoas torcendo pro Irving, que a galera sempre acaba torcendo pro mais fraco. Olha, na ST18, quando o moleque entrou no octógono e não sabia quem fazer a luta principal da noite, pra mim foi: eu estou no caminho certo. Trouxemos novas pessoas pro mundo do MMA. Isso que temos que fazer. Pedir desculpa pra galera que não conseguiu entrar. A gente sente muito mesmo. Mas, pô, foi uma questão de segurança. E se o próximo lutar, a gente procura um lugar melhor. Sabe o que eu falei com o Alexandre? Por um painel lá fora. Pra se ter esse problema que o pessoal tá na fila esperando pra entrar, eles estão assistindo a luta sem perder. A gente pode pôr um monitor lá fora. Eles fazem isso nos Estados Unidos, em muitos lugares. Isso é legal. Show. Mesmo que não tá esgotado, mas às vezes a fila tá longa, comprida, eles perdem um pouco de luta. Então quem tá lá fora, quem tá comprando comida, quem tá na fila pra entrar, tem um monitor, um painel pra poder assistir a luta. Sem falar que mesmo que não tenha a fila de espera absurda, a pessoa já tá no clima antes de entrar. Isso é legal. Então vamos começar a fazer isso a partir. Débora vai ter que pagar. Mas tudo bem. Bom, eu também quero... Débora tem que pagar isso daí. A Débora abriu o caixa lá. Ô, David, eu também quero agradecer aí, agradecer, né, mais uma oportunidade de estar lá com você, de estar todo mundo junto, de levar o show pra galera, falar um pouquinho do que eu sei ali no momento das lutas. Foi muito top. Ontem foi uma das melhores transmissões que a gente fez. E vou avisar a galera aqui também, a galera que tá assistindo. Eu também, igual o Magno disse aí, principalmente pós-show, geralmente no mês inteiro, mas principalmente pós-evento, eu recebo muita mensagem, cara. O pessoal escola do WhatsApp, não sei com quem, WhatsApp, no Messenger, no Instagram. E galera, eu não tenho nada a ver com casamento de luta, então isso aí é com o Magno. Você continua enchendo a caixa de mensagem pra ele lá, porque tem uma porrada de gente. Berisha, bota esse cara pra lutar, me dá essa oportunidade, eu quero lutar e tal. Aí eu falo, cara, eu não sou matchmaker, é o Magno, ou então fala direto com o dono do show, que eu Nem o presidente tem esse poder. Eu sugiro, mas o Magno tem a ordem. Ele é a última palavra na hora de casar, porque essa aproximação que eu tenho com os atletas, eu não quero que isso faça que eu pegue uma decisão errada. Então, o Magno vai continuar sendo bad cop, eu vou ser good cop pro resto da vida. No WhatsApp hoje recebi bastante mensagem também de pessoas pedindo para lutar, mas quis agradecer o público, né? Acho que o público é o nosso alvo principal, eles que têm que ser agradados, eles têm que sair felizes no final das contas. Todos nós, os atletas, os staffs, todo mundo trabalha pro público, né? O cara com certeza. Sair comentando, pô, assisti uma luta esse fim de semana, cara. Ó, Jackson Oliveira, parabéns. Magno, Larissa, Luana, parabéns, muito top. Vamos ver quem mais. René Pessoa, coitado, vai ter que operar o nariz. Alípio na pauta, falando que... Sérgio Alves, boa noite. Felipe Douglas, ele concordou com sua sugestão sobre o tempo de dia que ele luta. E tem vários, deixa eu passar e dormir. É isso aí, gente. Muito obrigado a vocês três. Bom, deixa eu fazer meu jabá aí. Galera, me segue lá no Instagram, Anderson Berija, _ UFC 135. Me segue lá. E você, Rodrigo Lima? Fala, Rodrigo Lima, dá o seu Instagram agora que eu ensinei pra ele sobre Story. O Rodrigo não sabia que existia o Stories. Eu ensinei pra ele semana passada. Agora ele me todo dia. De presente. Reposta meu Story. Reposta. Só um último comentário que eu falei com o Magno lá na luta final. Eu falei, Magno, você viu?
na hora que eu chamei a luta principal, que eu falei SFT, apresenta, a plateia veio junto. Isso é sensacional. E o Lennon pegou isso em paralelo. Isso Legal. aí não tem vai virar aquele bordão do It's Time, né? Todo mundo acompanha lá o Bruce Buffer. Cara, foi sensacional. O Daniel White tá te procurando, cara. Mas eu falei, não, você tem exclusividade com o SFT. Eu falo isso pra todo mundo, presidente. Já falei pra você que tem uns eventos que eu falo, ó, sou exclusivo SFT, não tem conversa. Exatamente. Ó, Brasil, amo vocês, muito obrigado. Amo vocês três aqui. O Romano Luiz que estava aqui no começo, obrigado. E a gente tinha mais uma pessoa no começo que sumiu, o repórter lá do... Esqueci o nome dele. Teve problemas com o filho dele. Ah, tá bom. Teve que sair com o filho. Espero que tudo seja bem. O menino do MMA Prêmio, né? Ele pediu desculpas aí, mas ele vai estar sempre com a gente aí. Eles fizeram uma entrevista com o Soldado e com o King Kong, que já repostei. Soldado e King Kong amanhã. Fechou? Show de bola. Show, amanhã à noite, Soldado. A revanche já amanhã. Abraço. Boa noite, gente. Sigam o SFT, sigam o Berija, sigam o Rodrigo Lima e mandem mensagens para o Magno Wilson. Beijo,